A gente tem acompanhado toda uma discussão em torno de uma guerra comercial envolvendo chineses e americanos. E o governo de Washington anunciou nesta segunda que vai impor tarifas de 10% sobre 200 bilhões de dólares de produtos chineses importados, que se somam a taxas já aplicadas sobre outros 50 bilhões. O governo chinês, por sua vez, anunciou nesta terça que vai impor novas tarifas a importações americanas equivalentes a um montante anual de 60 bilhões de dólares. Para a gente falar um pouco mais a respeito desse assunto, o nosso contato agora é com Evandro Menezes de Carvalho, coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China da Fundação Getúlio Vargas Direito, Rio de Janeiro. Ele conversa comigo e com a Evelyn Argenta. Boa noite, professor Evandro. Boa noite, Roberto Monato. Boa noite, Evelyn Argenta. Boa noite, prazer estar aqui. Essa guerra comercial Estados Unidos e China já está em vigor, professor, na sua avaliação? Sim, ela já está em vigor, mas é importante também a gente prestar atenção num fato, né? Desde a ascensão chinesa ao OMC em 2001, né? Já as disputas entre Estados Unidos e China, elas já acontecem, já se somam aproximadamente, pelo que eu contei, 35 disputas comerciais no âmbito da OMC. O que eu quero dizer com isso? Que a tensão comercial das disputas comerciais não é um fato novo. O que nós temos agora são elementos novos nesse processo que agora costuma se chamar de uma guerra comercial, né? Até uma expressão que no âmbito da OMC se evita, né? Se usa a expressão controvérsias comerciais, né? Mas a retórica hoje é de guerra comercial e em alguma medida há um fundamento, né? Para se usar essa expressão. Agora, quais são esses elementos novos, professor? O que acontece? No contexto atual, essa discussão da guerra comercial, se introduz essa discussão dos conflitos comerciais, temas de segurança nacional e de defesa nacional. É importante a gente rememorar que o Donald Trump, no discurso que ele proferiu este ano, né, o discurso do Estado da União, ele considera a China como rival. E a parceria com a China como uma rivalidade estratégica. Quer dizer, deixa de ser uma parceria estratégica para ser uma rivalidade estratégica. E na estratégia de segurança nacional americana e na estratégia de defesa nacional americana, está lá a China caracterizada como rival. Então, esses conflitos comerciais hoje, eles são inseridos não somente na questão comercial, mas passa também a abranger temas de segurança nacional, né? Quando, por exemplo, o Donald Trump, ele diz, né, que a China impõe que as empresas chinesas transfiram, né, informações tecnológicas e por aí vai, né? Então esse componente é novo. Ele é muito diferente da década de 90, quando a OMC surge, né, onde as discussões comerciais elas se restringiam aos temas comerciais. Agora não, passa a envolver esse binômio, né, que é comércio e segurança nacional. Professor, agora o que sobra para a gente? A gente, Brasil, né? Estados Unidos e China são importantes parceiros comerciais do Brasil. O que sobra para a gente nesse jogo de barra daqui, barra de lá, e a gente fica como? Olha, no primeiro momento, eu tenho percebido que muitos analistas também afirmam, né, que no primeiro momento esse tipo de conflito comercial, essa guerra comercial, pode favorecer países como o Brasil na medida em que aqueles que não estão envolvidos diretamente podem vender, por exemplo, mais para a China, né? Nesse momento em que a China já não tem um mercado americano tão favorável, tão amigável, ela vai buscar mercados em outros lugares. Isso, em alguma medida, repercutiu, por exemplo, na soja brasileira, né? Mas, numa perspectiva de médio e longo prazo, uma guerra comercial dessa, ela tende a deteriorar todo o cenário, né? O comércio internacional como um todo, quer dizer, isso acaba sendo ruim a longo prazo para muitos países. Agora, corroborando até com isso que o senhor está falando, nós tivemos um pronunciamento do bilionário Jack Ma, que é o dono do grupo Alibaba, não é isso? E ele fez um discurso dizendo que esse conflito, essa disputa entre Estados Unidos e China, deve durar aí pelo menos mais uns 20 anos, diz ele, continuar após a presidência do Donald Trump, porque, segundo ele, há uma busca pela supremacia global, tanto do lado dos chineses quanto do lado dos americanos. E ele disse que o ideal seria a China fortalecer a sua economia, transferindo também relações comerciais que tem com os Estados Unidos para outras regiões, Sudeste Asiático, África, por exemplo, seriam algumas saídas no entender dele.
Isso já é feito? É possível que a China busque outros mercados para se expandir e não apenas os Estados Unidos? Qual é a interpretação, professor? Olha, se a gente olhar em uma perspectiva histórica, né, do século XX para cá, sempre houve um desafiante, né, na história como um todo, né, sempre haverá um desafiante, aquele que está ocupando o topo, né, da política internacional. Então, ali após a Segunda Guerra Mundial, tivemos a antiga União Soviética, nos anos 90 mesmo se falava, né, que o Japão, né, era uma espécie de desafiante, estava crescendo, né, com índices de crescimento elevadíssimos, né, e havia até essa discussão. Depois veio a crise dos tigres asiáticos, né. Então, hoje, por assim dizer, a China é o novo desafiante, podemos colocar nesses termos, né? E, nesse ponto, eu concordo com a afirmação do Jack Ma, né? Quer dizer, essa é uma questão que transcende, em alguma medida, a mera questão comercial. Por um lado, é verdade que a balança comercial é muito desfavorável para os Estados Unidos e altamente compreensível desde essa perspectiva que um governo americano, seja ele qual for, né, quisesse rediscutir a balança comercial para poder equilibrar um pouquinho mais, não ter uma diferença de 500 bilhões, né, como tem hoje. Mas, como eu já falei, se introduz essa discussão as questões de defesa comercial, de defesa nacional, de segurança nacional, então já ganha novos contornos, né? E naturalmente, também eu acho que isso é apenas o início, né, de uma relação pode ter altos e baixos, mas que eu acho que é inevitável que essa difícil relação entre China e Estados Unidos perdure até que tenhamos um cenário um pouco mais definido, né, nessa disputa de poder, né? Agora, por que é tão difícil também chegar a um acordo, além dessas questões, né? Tem um aspecto importante também quando a gente olha, por exemplo, para dentro, né, dos Estados Unidos, né? Quer dizer, hoje em dia, no governo americano, há poucos membros dentro do governo do Donald Trump que tem uma relação de trabalho positiva com a China. Então, muitos já deixaram o governo ou estão postos foram marginalizados, né? Então, aqueles que estão à frente dessa questão na relação com a China são setores, né, pessoas que jogam de maneira muito dura, muito pesada, né, e dificultam um pouco um entendimento, né. E um outro aspecto também, os próprios empresários americanos, né, me parece que eles estão menos estimulados a fazer os dois lados se entenderem, né. Veja, embora companhias americanas, né, elas reclamem dos custos dessa guerra comercial, eles também têm queixas sobre as políticas industriais chinesas, a nova lei de segurança nacional da China também. Então, tudo isso vai criando uma grande dificuldade de chegar no acordo. Então, você tem condições políticas e de segurança que tornam o ambiente para negociação e para o alcance de um compromisso muito difícil, né? Há esses fatores que eu já mencionei relacionados ao comércio e segurança e talvez até, eu espero ser compreendido, né, um risco, né, que haja uma escalada de uma guerra comercial para uma guerra real. E talvez aí o fato de haver isso do horizonte, da possibilidade de uma guerra real, é que aí se estabelece os limites, porque nenhuma das duas partes querem isso. Claro. Por isso que, em alguma medida, esse risco que vai fazer os dois lados sentarem-se à mesa em algum ponto. Só não sabemos que ponto é esse, que momento será esse. Era isso que eu queria lhe perguntar, professor, porque a retórica, na época com a Coreia do Norte, foi mais ou menos essa, né? Dificultou-se o discurso de um acordo até o final e aí depois cruzou-se o mundo para falar desse acordo. E a gente tem eleição agora, né? Eleição para renovação do Congresso nos Estados Unidos. Isso pode, de alguma maneira, ajudar nessa negociação? Eu não sei, porque o que acontece? As ações de retaliação chinesas, elas estão focando setores muito específicos da indústria americana e de regiões geográficas dos Estados Unidos que são leais ao Donald Trump. São áreas onde ele tem voto. E o Donald Trump tem sentido isso, quer dizer, a retaliação chinesa, ela é mais cirúrgica. Cirúrgica, enquanto a ação americana, ela é geral, né? A ação de retaliação chinesa, ela é muito cirúrgica, até porque apesar dessa guerra comercial atingir a ambos, é fato que a China sofrerá o maior impacto, né? Porque é ela que tem uma balança comercial favorável, né? Então, uma vez que as medidas do governo têm sido muito cirúrgicas e nas áreas onde Donald Trump tem um suporte político, isso tem irritado bastante, né, o governo americano. De modo que nesse processo de eleição, acho que ainda se agrava as dificuldades, né? Se cria mais obstáculos, né, para que nesse período de eleição se chegue a um acordo, neste momento. Professor, muito obrigado.